Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Bom, estamos na hora de fazer um projetinho aqui do curso de C, então a gente vai começar essa aula 18. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um projeto chamado PEV, que é um parser de PE, muito legal, assim, que eu curto muito trabalhar nele, e eu vou fazer aqui, eu aprendi bastante trabalhando nele, aliás eu recomendo que vocês iniciem projetos e contribuam com projetos existentes, inclusive com o PEV, se for necessário. Mas enfim, a gente vai fazer aqui o que seria um ultra mini PEV, né? A gente vai fazer um programa que faz o parsing, né, de um arquivo executável de Windows. Então eu tenho aqui um arquivo que é o put.exe do Windows, você pode baixar em qualquer... né, aliás, não precisa ser exatamente ele, pode ser qualquer executável de Windows, que também é conhecido por executável PE. E a gente vai fazer um programinha que faz alguns testes nele, bem simples, beleza? Para isso a gente vai usar os conhecimentos que a gente já tem e também a gente vai... vou até falar de um novo aqui, que é criar uma biblioteca. A gente também vai fazer uma biblioteca para ler, né, e um arquivo e um programa que usa essa biblioteca para ler o executável PE, beleza? Então a gente vai começar aqui abrindo o arquivo, uma coisa que eu não falei ainda, né? Então, esse primeiro programa eu vou chamar de readPE, beleza? Então, vou chamar de readPE.c, né? E aqui nele, eu vou colocar aqui o include stdio.h, né? E vou fazer uma main. Agora a main vai ter que ser completa, né? Então, ela vai receber o número de argumentos, um array aqui também com os argumentos em si. Vou dar um return 0 aqui. Ok, essa é a nossa main. E vamos lá, primeiro vamos abrir esse arquivo. Para abrir o arquivo a gente precisa usar esse tipo, né? Assim, tem outras maneiras de abrir, vai depender se você está no Linux ou Windows, você pode usar direto a API dos sistemas operacionais, né? No Linux e Unix seria Open, tal. No Windows a Open File ou Create File. Mas eu vou fazer aqui de uma forma de não ser puro, que isso aqui fica portável. Tem suas limitações, mas fica portável, ok? Bom, aqui vai ser o seguinte. Vamos declarar esse file fh aqui. E agora, esse programa vai receber esse arquivo como parâmetro, ok? Sendo assim, ele vai ter que estar como parâmetro aqui, dos valores desse array aqui. Então o que acontece? Esse programa vai ser executado assim, o nome do programa e o parâmetro, que vai ser o nome do arquivo executável que ele vai passar para ele. Então a gente vai ter que testar, primeiro, se o argumento deixa eu botar aqui assim, diferente de 2, esse programa já daria erro. Vamos fazer só um teste aqui. Por que diferente de 2? Porque um argumento já existe, né, que é o próprio nome do programa. Lembrando que se eu pegar aqui, se eu fizer aqui, se eu der um printf no argv0, ele vem o próprio nome do programa, saiu aqui, que eu não botei o contrabarra n. Né? Então, o nome do arquivo que ele receber vai estar em argv1. Ok? Vou colocar até um para ter um barra n ali. Eu tenho que executar ele com o nome do arquivo, né? Arquivo exe. Na verdade era put.exe, né? Só que aqui qualquer coisa que eu escrever, ele vai imprimir, né? Que eu não estou fazendo nenhum teste, não estou abrindo o arquivo ainda. Agora eu vou abrir então. Mas primeiro eu vou criar uma função aqui de erro, ok? Vou chamar de fatal. E essa função vai criar uma função aqui, né, que vai escrever a mensagem. E depois vai sair do programa com um código de erro 1. Para isso eu vou precisar também
da std.lib para usar aquela exit ali. Ok? Então agora aqui eu já coloco fatal e eu boto assim arquivo. Vou botar direto. Inclusive eu vou fazer umas técnicas aqui legais, ó, de dizer. Aliás, aqui não. Aqui eu digo, né? É necessário o nome do arquivo. Faltando parâmetro necessário faltando. Vamos testar? Beleza, vamos ver se ele... Legal. Parâmetro necessário faltando já saiu, né? Posso colocar aqui também erro, para ficar mais bonitinho. Agora sim. Parâmetro necessário faltando. Se eu passar o arquivo, no caso put.exe, ele está imprimindo o put. Então eu já sei que o arquivo está lá. Beleza. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir o arquivo, né? fh é igual a fopen, a funçãozinha que abre o arquivo, né? argv1, certo? Que é o argumento... Primeiro vem o 0, que é o próprio nome do programa, depois é o 1. E aqui essa função fopen, se você olhar no manualzinho dela, a gente pode olhar aqui, ó, man_fopen, ela recebe dois argumentos, o path do arquivo, o caminho dele, né, e o mode. Né? Esse mode está mais aqui embaixo, ó. Ele tem R para um arquivo de texto, R+, para escrever e ler no arquivo de texto, W com escrita e tal, tem um monte de coisa. A gente vai usar o B de binário, né, e a gente só precisa ler, então basta o RB. Pode checar aquela documentação com mais calma depois. RB, ok? Mas eu preciso testar se foi lido mesmo, né? Então eu testo se fh for igual a null, ou seja, o arquivo a gente não conseguiu ler, novamente fatal, né? Outra sem falta, né? Arquivo não encontrado ou sem permissão de leitura. Que pode ser que o arquivo não tenha permissão de leitura. Ok? Vamos testar então. Make readPE. Ok, readPE. Parâmetro necessário faltando. Aliás, eu vou melhorar essa mensagem aqui. Com o seguinte. Vou chamar uma função chamada usage. Olha que legal. E aqui eu crio uma função usage, que não recebe nada, nem retorna nada. E essa função vai imprimir, né, o uso readPE arquivo exe. Ok? E depois ela chama fatal. Não, depois ela pode sair também. Não, vou deixar ela só imprimindo isso. Porque aqui, ó, void users, ok, ela vai imprimir aquilo ali. E aqui eu posso fazer um teste, que é, se MSG for diferente de nulo, então ele imprime isso aqui. Se não, só sai. Agora sim, aí aqui eu chamo a fatal nulo. Beleza?
Vamos testar então. Opa. Ah tá, a fatal tá... Vou recortar isso aqui e colar aqui embaixo. Porque ele estava usando a fatal, ela ainda não existia naquele ponto. Ele está lá, o readPE é arquivo, é o uso. Aí eu vou mandar um arquivo que não existe. Erro, arquivo não encontrado sem permissão de leitura. Beleza? Eu fiz isso porque assim, nessa parte aqui do uso, eu tenho que ver o erro. Porque nesse caso foi um uso que foi impresso porque deu erro. Então quando o arquivo, quando o número de argumentos é diferente de 2, né, ele chama a usage aqui, e a usage depois chama a fatal aqui. Beleza? Só para não ter que repetir o exit aqui. Mas eu poderia simplesmente colocar o exit aqui, não tem problema nenhum. Aliás, acho que eu vou fazer isso. Pronto. Assim eu não preciso desse if aqui. Deixo o exit aqui também. E ok. Fica um pouco mais simples a lógica do programa. Ok? Beleza. A partir desse ponto, o programa, se eu passar um arquivo aqui que existe, ele não está fazendo nada. Se eu passar um que não existe, ele fala que não existe, né? Não encontrado. Então, quando eu chego nesse ponto aqui, é que o arquivo existe, ele não está fazendo nada, né? E agora seria o momento de ler esses dados de um arquivo para uma variável, para o que a gente chama de buffer, né? Que seria uma área de memória onde a gente declara uma variável e lê esse cara aí. Só tem uma coisinha, né? Como que a gente vai declarar essa variável? Como é que vai ser essa leitura e tal? Eu poderia fazer uma coisa do tipo assim, ó, declarar... normalmente a gente faz isso com unsigned char, porque ele vai ler os bytes, né? E eu posso ler, por exemplo... Vamos começar assim, a gente vai ler, né, 32 bytes desse arquivo. Ok? Então, unsigned char lá. Para ler, a gente usa a função... Nesse momento aqui, o arquivo já foi aberto com permissão de leitura, não falhou, então está tudo ok, a gente já pode ler. Para ler, a gente vai usar a fread. E a fread, se a gente olhar aqui o manualzinho dela, ela tem um void pointer, que é para onde você vai ler, o tamanho, quanto você quer ler, o número de elementos, isso é multiplicado pelo tamanho. Se eu botar que eu quero ler 8 bytes e 8 elementos, ele vai me ler 64. Né? Eu posso colocar o tamanho todo aqui e o número de elementos como 1, sem problema. E o string, né? Qual é o file string, que é, no caso que eu declarei lá como FH. Então vamos fazer isso. Declarei ali 32 bytes, né? E eu vou ler. Aí eu tenho que passar eu não botei o nome, né? Vou chamar de buffer. Buffer. É aqui o 32. Eu vou ler para o buffer. Ok? O número, vou manter o 32 por enquanto, para essa aula aqui. Depois a gente vai melhorar isso. Mas só para você já vai ter bastante treino aí para fazer. Um elemento de 32 bytes, ok? Do FH. O FH que vai ler. Vamos ver aqui. Eu recomendo sempre fazer isso. Compilar e testar. Para ver se não está dando erro. Okay? Isso é uma técnica de programação que chama de baby steps. Você coloca uma linha, compila e testa. Coloca outra linha, compila e testa. É muito melhor do que adicionar 20, 30 linhas e depois testar e dar um erro e você não for saber onde é que está o erro. Entendeu? Então vamos lá. Já li o buffer. Né? A função fread, se a gente olhar aqui no manual dela e olhar no retorno, ela fala, com sucesso, fread e fwrite, que é que escreve, a gente não vai usar agora, retorna o número de itens lidos ou escritos. Ok? Então esse número é igual ao número de bytes transferidos somente quando o size é 1. No nosso caso, o número de itens é 1 e o size é 24. 32. Se um erro ocorrer, ou o final do arquivo for atingido, o valor de retorno é um número pequenininho, né, ou 0. Bom, então, vamos testar esse retorno. A gente já pode jogar direto no if aqui, ó, porque eu não preciso salvar essa variável depois. Né?
Se isso aqui, né, aliás, deixa eu fazer com o printf só para vocês verem o retorno aqui dele. Vamos ver quanto ela vai imprimir. fread retorno, tá ali. Vamos ver quanto ela está imprimindo. Aqui eu já vou deixar o make com dois pontos barra read put.exe para adiantar. Compila e já roda. Retornou 1, ou seja, ela leu um elemento, que foi o que eu pedi aqui. Se eu pedisse 2 elementos de 32, aliás, 2 de 16, né, para caber no tamanho do buffer, ó, ela retornaria 2, porque ela conseguiu ler os 2 de 16. Ok? Mas eu vou manter com 1 de 32, que é uma leitura só. Beleza, um elemento de 32 tem que retornar 1. Então eu digo na fread que se ela for no if, né? Se a fread for diferente de 1, beleza? Eu tenho um erro, né? Eu coloco, sei lá, não consegui ler o arquivo inteiro. Aliás, não consegui ler não consegui ler o arquivo... os 32 bytes do arquivo. Então vamos testar. Aqui está ok, já executou, já rolou. Se eu passar um outro arquivo, vou criar um arquivo .txt aqui vazio, ele não tem 32 bytes. E eu vou passar ele, ó. Ele deu erro lá. Não consegui ler os 32 bytes do arquivo, porque esse arquivo não tem 32 bytes. Na verdade, esse arquivo ele tem 0 bytes. O outro, o put, tem 524.000, muito mais que 32. Então, por isso, ela retornou 1 certinho. Ok? Então, até aqui o programa está todo testado. Perceba que eu já estou fazendo esse projeto considerando tratamento de erro, né? Algumas boas práticas aí de impressão de erro e tal, retornar 1 quando der erro e coisas do tipo, por meio da função fatal aqui, ó. Ela está retornando sempre 1. Né? E caso tenha sucesso, vai cair nesse return 0, como é o return da main, né? Já vai voltar para o sistema operacional 0. Aqui, como não está na main, não adianta eu dar return aqui. Então já uso o exit direto que ele já sai. Beleza. Nesse momento a gente está, né, trabalhando com a leitura do arquivo prática. Né? Uma vez que eu tenho agora os dados nesse buffer, eu vou imprimir, por exemplo, né, o primeiro byte desse arquivo pode ser aqui como C, né, vou pegar o buffer 0. É um buffer de bytes, né? O buffer 0 vai me dar 1 byte. Vamos ver então, se deu tudo certo, eu quero que imprima esse byte. M. Né? E se a gente olhar com HD, vou pedir aqui 32 bytes do put.exe, justamente o primeiro byte é 4D, que é a letrinha M maiúscula, né, no encode em ASCII. Então ele já imprimiu o M lá. Então a gente já conseguiu ler o início do arquivo. Né? Se eu pedir para imprimir o segundo, eu teria que ter ali o Z. Beleza? Então eu já vou fazer um teste aqui. Ó. Já vou fazer um teste aqui para saber se esse arquivo de fato é um arquivo executável. Né? Que vai ser o seguinte. Ó, se buffer 0 for diferente de M maiúsculo ou buffer 1 for diferente de Z maiúsculo, e aqui no C, quando eu faço isso com um clique, tá vendo que não é aspas duplas, são aspas simples, né? É a mesma coisa que eu escrever o número, né? Lembrando que o M, né, maiúsculo é igual a 0x4d e o Z maiúsculo é igual a 0x5a. Ok? Então, se isso for diferente, de novo, fatal, né? Arquivo não parece ser um PE, um executável, né? Executável PE.
Vamos fazer um teste aqui com put. Opa, deu alguma. Já deu alguma coisa aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui onde é que eu errei essa lógica. Né? O buffer 0 é o M. Diferente de M vai dar falso. Diferente de Z tem que dar falso também. E já deu um fatal aqui. Peraí, vamos olhar aqui um por um. Tá vendo como é importante o lance dos baby steps? Eu fiz duas comparações e ele já me quebrou ali. Vamos ver se um é Z. É que eu botei ou, né? Se buffer 0 for diferente de M, ok? Ele entraria aí. Uma outra possibilidade dele entrar aí é o buffer 1 ser diferente de Z. Não está certo. O que será que eu... não, está certo agora. Tinha feito alguma coisa errada. Beleza? Então, se for diferente de M, o buffer 0, ou o buffer 1 diferente de Z, esse cara não é executável PE. Vamos testar então agora passando o arquivo. Ó, o primeiro ele fala que não conseguiu ler os 32 bytes, porque o arquivo TXT não tem 32 bytes. Então eu vou criar um arquivo aqui. /dev /urandom, ok? bs igual a 32, aliás, vou botar mais que 32, 64, count igual a 1, arquivo.txt. Agora, o arquivo.txt tem 64 bytes, então esse primeiro erro, que aqui o DD, né? Eu peguei de um random, que é um device no Linux que me dá bytes aleatórios, pedi o tamanho do bloco de 64. Tem um vídeo sobre o DD, quem tiver dúvida, eu vou deixar aí na descrição. A contagem 1, né? um bloco de 64, e mandei a saída do DD para arquivo.txt. Agora, nesse caso aí, o arquivo.txt ele tem 64 bytes. Então, esse erro aqui que ele deu antes, de dizer que um arquivo não conseguiu ler os 32 dele aqui, ó, não pode acontecer, porque o arquivo tem 64. Só que ele não é um binário PE. Então a gente tem que ver o outro erro. Tá lá, ó, o arquivo não parece ser um executável PE. Certinho. Se a gente passar um executável PE, que é o put, ok? Nada aconteceu. Legal. Até então, a gente já conseguiu fazer um parser básico, né? Esse cara aqui já está testando se esse bichinho aqui é um PE. Na verdade, qualquer outro arquivo que comece com MZ, ele vai entender como PE. Né? Esse teste aqui não está perfeito. Mas para quem viu o vídeo do file e do TRID, que eu também vou deixar aí na descrição, já sabe que não há mágica. Né? Então é preciso, de fato, olhar outras áreas do arquivo para, de fato, ter certeza se ele é um PE ou não. Ok? Então, esse é o básico aqui. Eu vou mover agora esse teste aqui para uma função e fazer esse teste de uma forma melhorzinha. Né? Onde, na próxima aula a gente vai falar das bibliotecas. Mas eu vou mover esse teste para uma função que vai retornar um booleano. Né? E ela vai dizer assim, ó, isPE, se é PE ou não. Beleza? Ela vai dizer se o arquivo é PE ou não. Beleza? Então vamos lá. O que ela precisa receber? Né? Ela precisa receber ou um arquivo ou o buffer. Nesse caso aqui eu vou passar o buffer. Então eu vou passar aqui o buffer. Eu vou até receber ele como const, já que eu não vou alterá-lo. Unsigned char, né? Vou chamar de B. E ela vai testar exatamente aquilo. Né? Só que eu vou fazer um teste agora... vou fazer o mesmo teste. Vou até copiar ele dali de baixo. Cadê ele? Está aqui esse if. Ops, eu posso copiar, cortar e colar as duas coisas aqui, tanto o if quanto o fatal. Mas não, deixa o fatal
lá. Deixar fatal aqui, porque eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui na SPE eu vou dizer, se for isso daí, vai retornar falso. Do contrário, retorna verdadeiro. Ok? Se for isso aí, retorna falso. Do contrário, retorna verdadeiro. Então agora aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer só o if. Ó. If SPE. Né? Vou passar o buffer, né? E negar, né? Se não for um PE, não dá fatal. Vamos ver se isso vai funcionar. Eita, quanta coisa. Faltou incluir a std bool.h para poder usar o booleano. E agora tem mais erro. É assim mesmo. Buffer undeclared na função SPE. Ah, porque na função SPE eu chamei de buffer. Na verdade é B, né? É importante o baby step. Se eu fico fazendo muito código e depois tento compilar, fica difícil depois localizar o problema. Ó, tá certinho. Ok? Certinho. E aqui nesse caso, eu posso até diminuir um pouquinho essa função, fazendo o seguinte, ó. Eu vou retornar direto aqui, ó, no return. Para deixar ela mais bonita. Vou alterar a lógica aqui para um E, só para ficar mais legível. Olha que legal. O B0 é igual a M e o B1 é igual a Z. Ela vai retornar isso. Automaticamente aqui já vai sair verdadeiro ou falso. 0 ou 1 no caso, né? Então se isso aqui for verdadeiro, ela vai retornar verdadeiro. E é porque tem M o primeiro byte é M e o segundo byte é Z. Do contrário, ela vai retornar falso. Vamos testar? Eu já fiz uma lógica mais bonitinha ali. Beleza? Bom, por enquanto, para teste, é isso. Né? É isso que eu gostaria que vocês fizessem aí. A gente vai fazer muito mais coisas, vai colocar isso tudo numa biblioteca, a gente vai fazer mais detalhes aqui. Vamos abrir um arquivo inteiro, claro que a gente não vai ler 32 bytes só dele, a gente vai ler mais posições. Né? E a gente vai fazendo isso até o final do curso como o nosso projetinho final aí de trabalho, de colocar coisas juntas. Né? Então a gente vai criar a biblioteca, aqui eu falei sobre abrir arquivo. Né? Ah, e tem uma coisa importante aqui no final, quase que eu esqueço, que é o fclose. Né? O fclose, inclusive, ele é interessante que a gente use logo depois da fread. A gente não vai precisar mais do arquivo nesse caso aqui, né? Então a gente deixa aqui, ó, um fclose aqui. Inclusive na fatal, né? Não, por enquanto tá, deixa assim. A gente dá um fclose aqui, porque se o fclose fecha o arquivo que foi aberto. Se a fatal acontecer, o programa vai sair e o sistema operacional já vai fechar, de qualquer forma. Mas tem uma maneira melhor de fazer isso, a gente vai ver na próxima aula. Por enquanto, vamos fazer isso com fclose. Olha lá, está tudo certinho. Se o arquivo for arquivo.txt, não vai testar. Então, façam aí, busquem aí, testem com vários tipos de arquivo, né? Ver se realmente funciona. E a gente já tem muitos conceitos aqui. Eu já usei aqui, ó, const, né, coisas que eu já falei. Estou recebendo aqui um array, né, um ponteiro para char. Já estou acessando aqui um primeiro membro dele. Usei o clique ao invés de usar 4D5A, que poderia ser, sem problema nenhum, ó, 0x4D. Dá no mesmo do que fazer com aquele Mzão lá. Tá vendo? Então tem esse conceito aí. Tem o lance do uso da função fatal aqui, com o conceito de imprimir na saída de erro exatamente. Quem já viu essa aula já sabe por quê. O uso da exit, né, o uso de booleano. Tem muito conceito aqui num programa aparentemente bem pequenininho. Né? Tem os testes de erro, teste aqui o uso da função fread, né? O uso aqui do FH, do ponteiro para arquivo, que é desse tipo file, tudo maiúsculo. Tem que respeitar o caso, inclusive, né? A gente sabe que C é case sensitive. Negação aqui de função,
né, fechamento do arquivo, tem bastante coisa interessante aqui para ser estudado. E como sempre, dúvidas, é só postar, beleza? Na próxima aula a gente vai melhorar esse programa, a gente vai avançando com ele, até fazer um leitorzinho de PE básico que lê pelo menos alguns dados aí do arquivo PE, tá bom? Então é isso, galera. Quem curtiu, dá o like aí, treina, beleza? Compartilha também e se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações, senão você não vai receber os próximos vídeos das próximas aulas, beleza? Gostaria de agradecer aqui a todo mundo que está seguindo com esse curso, está sendo legal pra caramba tanto fazer quanto ver a galera perguntando e tal, os revisores respondendo e tudo mais. Queria agradecer também a MKit que está patrocinando o canal, não sei se vocês já viram, mas nas entrevistas do Papo Binário a gente exibe o logo deles lá, que é bem legal. Eles investiram aí na gente, né, deram um apoio para o canal sobreviver, é muito importante para a gente. Então, um obrigado especial, é o primeiro e atualmente o único patrocinador do canal, mas a gente espera que a gente movimente mais isso daí e tenha mais pessoas apoiando num futuro próximo. É isso, fica ligado então para a próxima aula, para a gente fechar, vai trabalhar com biblioteca, fazer outras coisas aí, né, para dar uma estruturada nesse conhecimento de C que a gente tanto estudou nessas 18 agora aulas que já passaram, tá bom? Um abraço então, até a próxima e tchau!